Boa noite, gente. Que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre, iluminando esse nosso caminho por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham absoluta certeza disso. Nós vamos refletir sobre um pequeno trecho aqui do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. Tem uma coleção com essas mensagens de Emmanuel refletindo versículos do Evangelho. É uma visão desses versículos do Evangelho. Nós começamos com esse item 92, que é o objetivo da fé. E eu pergunto para você, será que a fé tem um objetivo? Nós vamos refletir sobre ele. Porque, obviamente, sim, tem. Nessa primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, está falando: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E ele começa refletindo qual a finalidade do esforço religioso em minha vida. O que esse esforço que eu faço muitas vezes dentro da minha religiosidade, qual é o fim? O que ele tem a ver na minha vida? É óbvio que nós vamos ver que quando nós nos esforçamos pela prática, pela observância, quando nós nos estimulamos a progredir e a conhecer, e quando nós buscamos o nosso autoconhecimento também, nós vamos entender a finalidade que um determinado conceito ou determinada religião, que é apenas uma forma de um caminho, é um caminho. Nós podemos ser salvos sem termos religião? Claro que sim. Como? Praticando o bem. Praticando o bem. A religião é apenas dar um caminho. Jesus veio nos mostrar esse caminho de como nós poderíamos ser salvos. Salvos de quem, basicamente? De nós mesmos. Salvos de nós mesmos, a salvação. Como é que nós vamos progredir espiritualmente? Como é que nós vamos evoluir? Então Jesus veio trazer isso. O Evangelho de Jesus é uma bússola para nós. Ele nos orienta. Aliás, Jesus é isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele vai através do Evangelho, a gente entendendo, refletindo sobre ele, trazendo para a nossa vida, para o nosso interior pessoal e nos aprimorando. Cada dia um pouquinho mais. Cada dia dando um passinho mais para frente na caminhada da nossa evolução. Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. Por que eu estou nesse caminho? Por que eu vim aqui no Centro Espírita? Eu gosto muito de questionar isso. Por que eu vim hoje aqui no Centro Espírita? O que está me levando a seguir esse caminho? É a coisa para nós refletirmos. O que eu estou buscando? O que eu estou buscando verdadeiramente, profundamente? Porque não é somente os passes que recebemos. Seria simplista isso. Eu vou lá porque eu quero tomar um passe material, né? Nosso pensamento. Eu vou lá porque eu vou trocar alguma coisa, né? Eu vou fazer uma troca. Não, é profundo isso. Por que nós estamos sendo chamados? Por que queremos nos aproximar novamente de Jesus, dos ensinamentos espirituais, da nossa observância, nesse nosso maior entendimento
das questões espirituais, de entender melhor a vida, o funcionamento disso, como é que funciona, porque não estarmos mais no automático, o automático da vida, mas observarmos que há algo mais nisso. Essa talvez seja o maior chamamento. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Então, o nosso autoconhecimento, nós nos interiorizarmos, buscarmos entender os nossos limites, do que somos capazes de fazer, quais são as minhas virtudes que estão sendo desenvolvidas, quais são as minhas imperfeições, minhas dificuldades, meus vícios egóicos, o que eu tenho, qual é uma dificuldade. Começamos a nos perguntar, por exemplo, se temos orgulho, se temos egoísmo, que são os dois maiores males que os espíritos vêm nos dizer. Será que eu possuo isso dentro de mim? Eu tenho esse orgulho? Eu tenho esse egoísmo dentro de mim? É esse autoconhecimento, de entendermos que ainda estamos na imperfeição, somos espíritos em crescimento espiritual, temos dificuldades, mas também temos acertos. Não somos totalmente ruins, nem maus, nem bons, mas estamos em crescimento espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé. A fé, temos que exercitá-la. E nós exercitamos através dessas provas, dessas experiências, desafios que acontecem na nossa vida. E aí eu pergunto para vocês, quem é que faz com que apareçam essas experiências, desafios na minha vida? Como é que elas surgem? Será que é do nada? Será que não fui eu que escolhi algo que não deveria? E hoje eu estou colhendo esse plantio das minhas escolhas não boas? Agora observemos que muitas das nossas provas, das nossas experiências, nós mesmos é que pedimos lá no plano espiritual para passarmos aqui, para sermos testados, se nós iríamos ultrapassar e crescer com isso, com o aprendizado. Pedimos, muitas vezes até imploramos lá no plano espiritual. Os mentores é que dizem, calma, vai com calma, vamos pedir um pouco menos, vamos devagar, que talvez você não consiga. Mas muitas das coisas nós mesmos que pedimos para a nossa evolução espiritual. Sem espírito de comercialismo inferior, comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Nós vamos aos templos religiosos porque queremos alguma coisa em troca. Queremos alguma coisa em troca. Aí eu pergunto de novo a vocês, será que Deus quer alguma coisa nossa? Talvez Ele queira sim, que nós nos melhoremos e caminhamos espiritualmente para a nossa evolução espiritual a sermos um espírito de alta envergadura. Nesse sentido, sim. Mas será que Deus quer dinheiro nosso? Deus quer bens materiais nosso? Deus quer alguma coisa em troca? Não, Deus não precisa disso. Nós é que precisamos de Deus. Deus está sempre nos amparando. Nós é que precisamos chegar a Deus, caminhar para Deus, buscar a Deus, não nos virar a Deus. Eu gosto muito de uma analogia que eu faço, porque uma vez eu fui numa casa onde existia uma plantação de girassóis. A única coisa inconveniente foi eu ter acordado às 4:30 da manhã para ver o sol nascer. E foi uma das experiências maravilhosas da minha vida. Nós ficamos esperando o sol nascer
E quando ele nasce, todos os girassóis viram ao mesmo tempo para o sol. Nós podemos fazer uma analogia. Nós estamos caminhando, distanciando, mas Deus vai se fazendo presente e a gente sente essa necessidade de nos voltarmos para Deus nessa caminhada. E aí é aquela história de Jesus, muito bonita, uma passagem evangélica. Muitos são chamados, nós somos chamados. Agora cabe a nós sermos os escolhidos. Cabe a nós, depende de nós, das nossas obras, do que fazemos. Como é que nós estamos na nossa consciência, internamente. E aí, raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas relações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Será que para as coisas pequenas, rudimentares e materiais? Será que é isso? Será que é isso? Esses ensinamentos espirituais? Os irracionais, porventura, não realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. Isso é, nutrir, repousar e dilatar a espécie. Será que é para nós vivermos assim? Ou é para nós buscarmos algo mais? Esse algo mais, espiritualmente falando. Uma pergunta. Eu gosto muito de perguntar e fazer as pessoas refletirem. Porque no nosso dia a dia a gente não para pensar. A gente vai no automático fazendo as coisas. Não para. Às vezes seria necessário a gente estar fazendo qualquer movimento e parar por um segundo e refletir. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou sendo legal, agindo bacana com o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Dá uma parada e observar o que a gente faz. Não fazer tudo no automático. Não, existe uma reflexão. Nós somos seres racionais e temos a capacidade de refletirmos. O objetivo da fé constitui a realização mais profunda. Quando nós vamos nos interiorando, nós vamos nos buscando, a nossa fé, ela vai ficando mais convicta, mais forte, vai nos dando maior sustentação. Esse é o objetivo, constitui esse objetivo de nos tornar mais profundamente. Veja Jesus, a fé de Jesus, incontestável, não é? É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. Salvação entre aspas, né? Salvação. É como Deus não nos criou para a perdição. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então é elevar-se, purificar-se e sublimar. Isso é, nos levando à direção dessa vida eterna. Lembrando que nós somos espíritos imortais. Imortais. Nossa verdadeira vida não é essa vida material. Talvez você pense que você esteja aqui nessa vida, que a sua vida seja isso. Não é. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui numa experiência, num momento, encarnados. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. Então, observa que nós temos que expulsar as sombras que existem em nós. Muitas vezes, nós temos dentro de nós, eu não sei se acontece com vocês, pensamentos altamente destrutivos, sombras, escuridão, trevas, dentro de nós, nos destruindo.
Aliás, o verdadeiro mal é aquele mal que eu possuo. O verdadeiro mal não é aquele que está aí fora. A gente acha isso, né? É o bandido, o assassino, é o mal. Vamos dizer que não. Mas o verdadeiro mal é aquele que está dentro de mim, que eu tenho que, de certa maneira, combatê-lo a todo momento. Conhecê-lo para poder combatê-lo. Entender que nós temos determinadas imperfeições, determinados vícios, imperfeições, reconhecer para poder combatê-lo. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, da elevação sensual da subida. Quer dizer, nós vamos ter que trabalhar para isso. Ah, Tereza, é muito difícil isso. Não, gente, não é difícil. Não, eu acho até fácil. Não é fácil. Não é difícil, é fácil. É trabalhoso. Essa busca espiritual, ela necessita de um trabalho constante nosso, de aperfeiçoamento. E é lento. É lento. É um tempo para isso. Há uma maturação. E é constante. E necessita da nossa perseverança. Para não cairmos em tentação, como diz lá no Pai Nosso. Cairmos nas tentações. Então ela é constante. É um trabalho de subida. Porque nós não vamos regredir. Nós só temos que avançar. Podemos parar. Mas somos convidados a avançar, a subir. Né? Teoricamente aqui é subir. A fé representa a bússola. A fé é o nosso norte. Se eu não confio em Deus, nos ensinamentos do Cristo, em mim mesma, para alcançar isso, eu não vou conseguir. Eu preciso confiar, ter fé. A lâmpada acesa orienta-nos ao passo através dos obstáculos. A fé é essa lâmpadazinha, essa bússola que vai fazer com que a gente ultrapasse os obstáculos. Eu vou conseguir e vou ultrapassar. Localizar em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Nesse sentido de para cima, é de elevação espiritual. Não conduz para baixo, conduz para cima. Quando nós os buscamos, entendemos essa fé, cultivamos essa fé, trabalhamos essa fé, ela só irá nos levar para cima. Uma boa noite para vocês. Que Jesus esteja conosco. Graças a Deus.